Vou tentar fechar com vocês os capítulos 2, 3 e 4, tá? Porque aí, na próxima semana, a gente fecha o Apocalipse. Ué, Rafael, tu vai falar dos capítulos restantes na próxima semana? Sim, porque a gente não vai falar de maneira aprofundada de cada um. A gente vai falar o que é aquele capítulo, né? Basicamente, vou dar uma pincelada e a gente vai passar, né, até o último capítulo aí, até o capítulo 22, a gente vai passar bem rápido, tá? Como eu falei, no capítulo 2 e capítulo 3, a gente tem aqui as coisas que são. Nós fizemos uma divisão aí, né, na aula passada para vocês, e esse capítulo 2 e capítulo 3, ele vai falar das coisas que são. Basicamente, a gente vai ver as 7 igrejas locais, certo? A gente vai ver as 7 igrejas locais. Começando aí, né, por Éfeso. Okay? Então, são 7 epístolas, 7 cartas, né? E aí a gente tem um registro para aquele tempo. Para o tempo da igreja primitiva, da igreja recém-iniciada, recém-inaugurada. Mas, como o Apocalipse é um livro totalmente profético, nós temos em cada uma dessas igrejas uma revelação para um período da igreja. É isso que a gente vai tentar abordar aqui bem rapidinho com vocês. Então vamos lá. Primeira carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Essa igreja é a igreja do século I, tá, gente? É a igreja do século I. Então, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. E detalhe que isso vai estar nas 7 cartas, né? Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a primeira igreja, é a igreja de Éfeso. Éfeso quer dizer igreja desejável. Né? O Senhor ele tinha uma grande expectativa em relação a essa igreja de Éfeso. Né? E como eu falei, ela vai da última metade do século I. Né? E até aí quando a gente contextualiza isso para vocês, né? Como eu falei, essa é uma carta para aquela igreja local naquela época, mas é uma carta também contemporânea para nós. Aí você pode pensar assim, Rafael, mas como assim essa carta pode ser contemporânea para nós? Vamos ver alguns detalhes agora. No versículo 4 ele vai dizer assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se você for lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, né? Evangelista Lucas. Cuidado que Lucas não era discípulo de Jesus. De vez em quando a gente sobe para pregar, né? Dá essas... Abre aí no Evangelho do apóstolo Lucas. Lucas nunca foi apóstolo. Né? Lucas era companheiro de Paulo em suas viagens. Né? Um dos companheiros era médico e tudo mais. Tá? E o que acontece aqui nesse versículo 4? Quando ele fala assim, o primeiro amor, esse primeiro amor está na mesma ideia lá de Lucas 15, 22. Deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês. Lucas 15, 22. Então, olha só o que vai dizer Lucas 15, 22. Mas o pai disse aos seus servos,
trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Quando você vê aqui a palavra no original, né, aqui do versículo 4 de Apocalipse 2, que é: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, essa tradução no original tem o mesmo sentido desse versículo de Lucas 15, 22, referindo-se ao melhor. Olha lá. Trazei depressa a melhor roupa. É o mesmo sentido desse primeiro amor. É o melhor amor. É o nosso melhor amor para Cristo, na nossa melhor dedicação, do nosso melhor tempo, daquilo que nós chamamos de melhor, né? Então, quando ele fala desse melhor, né, é a mesma coisa que falar do primeiro. O primeiro aqui não é referindo assim: quando eu me converti, eu estava no primeiro amor. Quantas pessoas já usaram isso, né? Já falaram esse termo. Mas isso é errado. O nosso primeiro amor não é quando nós nos convertemos. Nosso primeiro amor é o nosso melhor amor para Cristo. E detalhe que se nós não renovarmos esse amor, se nós não buscarmos renovar esse amor, vai acontecer o que está sendo dito, né, nos versículos posteriores, né, que o próprio Senhor diz que vai tirar do lugar o teu castiçal. Quando ele fala, escreve ao anjo da igreja, não é o anjo celestial, o anjo é o pastor da igreja. Escreve ao pastor da igreja de Éfeso, é o líder da igreja. O Senhor, ele trabalha, como eu falei na aula passada, com hierarquia, com organização. O Senhor vai sempre falar ao anjo da igreja. E eu tenho um problema muito grande, né, com algumas situações, por exemplo, dentro das igrejas, vamos dizer assim, mais fervorosas no Pentecoste, que o anjo da igreja está ali na frente, falando a palavra de Deus, recebendo e transmitindo a mensagem à igreja, né, e o movimento está acontecendo no paralelo. Né, isso é muito complicado. Oi, tudo bem? Boa noite. Meus pais. Se tu vai poder ter, eu vou também. Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. Há uma hierarquia do Senhor em relação a falar, né, para a igreja. Tá? Muito cuidado. Quantas pessoas ouviram coisas aí, se turbaram completamente e muitas até se desviaram da fé, porque ouviram coisas que não têm fundamentação bíblica. Toda vez que você receber uma profecia, você tem que ir na Bíblia. Se essa profecia não estiver de acordo com a palavra, não foi... na realidade ali foi carne e sangue que te revelou. Não foi o Espírito. Certo? Agora eu quero falar com vocês de um outro detalhe, já aproveitando esse versículo 5 também. Quando ele fala assim, removerei, no versículo 5, removerei. Como eu já disse, se nós não voltarmos ao melhor amor, a gente perde o nosso testemunho. Porque nós somos igreja para testemunharmos de Cristo. Então, se ele vir e tirar do seu lugar o castiçal, na realidade o que isso quer dizer é que ele vai tirar da nossa vida o testemunho. Você passa a não ser uma testemunha fiel daquilo que ele fez. E no versículo 6, os nicolaítas. Olha só isso, hein? Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso é o próprio Jesus falando. Quem são os nicolaítas? São aqueles que se consideram superiores aos crentes comuns. Né? Por exemplo, são aqueles que se consideram... Eu não queria usar o termo, né? Mas, por exemplo, muitos na Igreja Católica se consideram a Igreja de Cristo. A igreja fundada por Cristo. Eu já expliquei um pouquinho isso na aula passada. Não tem igreja fundada por Cristo. Nem a católica romana, nem a protestante. Cristo não fundou igreja. A igreja veio ser instituída depois, como nós vimos aqui, lá pelos apóstolos. Tá? Bom, eu já falei isso também, mas isso é um detalhe mais profundo, eu vou passar rapidamente.
nesse versículo 7, né, a gente tem um detalhe aqui, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida. Interessante aqui é que primeiro ele ouve a voz. Então, se você voltar no capítulo 1, versículo 10, né, olha que interessante. Eu fui arrebatado no Espírito e ouvi. Então, primeiro ele ouve para depois ele ter a visão no versículo 12. Primeiro ele ouve, depois ele tem a visão. Né? Se você for em Isaías 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, se você endurecer os seus ouvidos, você nunca vai ter a visão. Né? Então nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos para que a gente possa ter a visão. E ainda nesse versículo 7, existe uma ordem aqui, e eu quero que vocês atentem para isso. Né? A Bíblia tem muitos números que representam muitas coisas para a gente. Não é numerologia, mas são sequências interessantes que a gente tem na Bíblia. Esse primeiro quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Eu quero que você marque isso daí, esse primeiro versículo aí, versículo 7. Isso vai fazer parte de um 3 mais 4, tá? Que é Deus mais homem. Já vou explicar isso melhor, você vai entender, tá? Então, esse ao que vencer aí, tá, gente? Só o vencedor, são os vencedores que vão provar disso durante o milênio. Durante o milênio, que é o reino literal de Cristo na terra. Né? A gente vai ter a Nova Jerusalém, que vai ficar numa parausia. Ela vai ficar sobrevoando. Ela vai voar durante 1000 anos. E nós, né, nessa parausia, Isaías vai falar disso. Essa Nova Jerusalém tem janelas. E aos vencedores, esses terão acesso a essa cidade na parausia já. Essa parausia vai durar 1000 anos. Essa terra vai ser transformada. A Nova Jerusalém repousa sobre a terra. Inaugura-se a eternidade. Tá? É essa sequência. Segunda carta. A carta à igreja em Esmirna. Diz assim, essa igreja, tá, gente? Esmirna, ela é a igreja considerada sofredora. É a igreja perseguida por Roma. Vai mais ou menos ali do século I, né, da segunda metade, até o século IV ali. Tá? Até o século IV, quando a gente tem a figura ali de Constantino, né, que é o Constantino Grande, né, que é o César, um dos Césares do Império Romano, e ele vai conceder à igreja um favor imperial. Então essa igreja que era perseguida, né, essa igreja de Esmirna, depois desse período, ela passa a ser invertida. Antes era prejuízo ser cristão porque você era perseguido e morto. Depois é vantagem ser cristão, quando Constantino dá essa licença imperial para a igreja. Aí as pessoas começam a se converter. A gente vai ver o que vai acontecer nesse período. Mas essa igreja da segunda carta, Esmirna, é a igreja perseguida. E vai dizer assim, ó, versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. E isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus, dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11 é o segundo, quem tem ouvidos ouça. Olha aí, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Né? Então, vamos falar um pouquinho dessa segunda igreja. Como eu já falei, ela é a igreja sofredora, perseguida por Roma, do século I até ali meados do século IV, tá? Lá no iniciozinho da era pós-Cristo, tá, gente, que a gente está falando.
né? E alguns detalhes aqui. Esse versículo 10, né? Esse versículo 10, quando ele fala coroa da vida, ele está falando aqui a coroa que é para o governo no reino. Aqueles que vão governar com Cristo no reino dele literal na terra, tá? Então, por toda essa essas cartas, Deus está falando sempre reforçando com o anjo. Então Deus fala ao anjo da igreja. A carta não era para outra pessoa que não fosse o anjo da igreja, né? E aqui a gente percebe uma outra coisa. A obra de Deus na terra, ela vai ser sempre feitas por homens. Então, a obra de Deus na terra vai ser sempre feita por homens, certo? Então, agora pensa comigo. Né? Se nós fôssemos João, será que nós teríamos de fato recebido o Apocalipse? No sentido de que é uma revelação tão poderosa, talvez a revelação mais poderosa de toda a Bíblia, né, que o apóstolo recebeu ali, mas ele seguiu uma hierarquia, que ele poderia, Paulinho, ter ido às igrejas, ele mesmo, né, e falado, eu recebi essa profecia, então eu vou passar para as igrejas, eu quero ali, né, a fama, os louros, né, eu que vou passar todo esse recado. Não, ele faz epístolas e escreve e envia às igrejas. Certo? Bom, então marcaram aí o versículo 11, o segundo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos embora, terceira carta. Pérgamo. Essa igreja, ela pré-simboliza a igreja mundana. Ela pré-simboliza a igreja mundana, casada com o mundo. Então, desde que Constantino, ela vai em qual período então? Desde que Constantino, né, deu aquela licença, né, imperial para a igreja, até, né, a segunda metade do século VI. Tá? Então, essa é uma igreja que vai desde a liberação do favor imperial de Constantino até a segunda metade do século VI, quando vão ser instituídos ali os papas, naquele esquema que eu falei para vocês ali, né, de reconhecer documentos que não eram de fato documentos legais e tudo mais, né, e aí foram reconhecendo todo líder religioso romano, até Pedro, como papa. Daí que vem essa história de que Pedro foi o primeiro papa, não tem nada disso, tá? Eles não, porque o papa é uma representação como se fosse um Cristo para a comunidade cristã católica, né? Ele é a autoridade máxima. E vários imperadores tentaram fazer com que os seus líderes da época assumissem esse papel, mas que era rejeitado por quem tinha esse conhecimento de que não poderia fazer o papel de Cristo, né? Então, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto. Diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Essa espada é a palavra, né? Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Terceiro,
Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Essa pedra branca que vai ser responsável por permitir a entrada da Nova Jerusalém, o acesso à Nova Jerusalém. O maná escondido é um alimento eterno, né? É o maná da Arca da Aliança, que estava ali junto com as leis de Moisés e a vara de Arão que floresceu. Né? Todos vocês sabem, o maná foi o alimento dado por Deus ao povo que saiu do Egito. E eles só podiam pegar o suficiente para aquele dia e dobrado no sábado, uma vez que para o sábado que eles não trabalhavam, não faziam trabalhos aos sábados, que talvez não seja o nosso sábado literal. Mas o maná que estava dentro da Arca da Aliança não apodrecia. É sinal de que quando nós estamos em Cristo, nós temos o nosso vigor, a nossa validade para a obra indefinida. Nós não estragamos para a obra. Só basta para isso estarmos em Cristo. Né? Certo? Então essa igreja de Pérgamo, como eu falei, simboliza uma pré-simbologia da igreja mundana. Tá? A quarta igreja, Tiatira. Essa é a igreja apóstata. Essa é a igreja, né, que vai dos papas, ela vai dos papas até a volta de Cristo. Ou não, nós não temos várias igrejas apóstatas aí, que de Cristo não tem nada, às vezes nem o nome, né? Então diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e amor, e serviço e fé, e a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com a morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondas as entranhas dos corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retenho, até que eu venha. Quarto, versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, primeiro aqui você tem a promessa, versículo 26. Depois você tem a frase no versículo 29. Então, primeiro você tem a promessa: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E lá no final, versículo 29, a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui essa igreja, como eu falei para vocês, a igreja de Tiatira, é a igreja apóstata, vai dos papas até a volta de Cristo. No versículo 20, quando ele fala contra ti que deixas Jezabel, essa questão de Jezabel aqui está se referindo a doutrinas. São as doutrinas falsas dentro das igrejas. Tá? Então aqui são doutrinas falsas dentro das igrejas. Tanto é que ele está dizendo aqui, ó,
Olha a sequência. Ensinar e enganar. A gente lê o texto, às vezes, pensa na prostituição, né? Jezabel, espírito... Mas aqui está se referindo, quando ele fala de Jezabel, às doutrinas falsas, que são doutrinas que prostituem a noiva, que não tem nada a ver com o que Cristo mandou que nós fizéssemos. Né? A gente pega essas loucuras aí, de trízimo, ou então 5%, ou faz uma misturada teológica danada aí, começa a fazer um monte de heresia dentro das igrejas, certo? Controle? Eu acho que não está aqui. O controle do ar está por aqui, gente? Acho que não está, não. Vê ali na gaveta aí. Certo? Então, bom, mais algumas coisinhas aqui, só para a gente fechar. Aqui a gente já começa a perceber a diferença no versículo 26 entre a promessa e a frase. Porque se nós voltarmos nos outros três textos, né, que eu pedi para que vocês marcassem, no versículo 7, versículo 11 e no versículo 17, né? Olha como é que está invertido aqui a coisa. Primeiro vem a frase e depois a promessa. Então, nos 3 primeiros versículos, versículo 17, versículo 11, versículo 7, primeira frase, quem tem ouvidos, ouça. E depois ele fala qual é a promessa para quem ouvir. Agora, nesse primeiro momento aqui, no dos versículos 26 ao 29, ele está invertendo. Certo? Primeiro vem a promessa e depois vem a frase. Então, a gente vai observar quem tem ouvidos, o entendimento. E como eu falei, primeiro você ouve para depois você ter a visão. Certo? Então, aqui, as próximas 3 vão estar nessa mesma configuração aqui. A gente vai observar isso. Primeiro a promessa, depois a frase. Por quê? 3 e 4, se a gente soma, dá 7. Então a gente percebe, infelizmente, aqui que 3 é um número divino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 4 é o número do homem. Por exemplo, as 4 estações do ano, 4 pontos cardeais, está muito relacionado às coisas terrenas. Então, como eu tenho 3 mais 4, então eu vou ter nos 3 primeiros versículos, né, aqui no conjunto, eu tenho primeiro a promessa e depois a frase. Então, 3 mais 4, eu vou ter primeiro a frase, primeiro a promessa, depois a frase. Quem tem ouvidos, ouça. Isso representa para nós também o afastamento do homem de Deus. E a gente vai observar depois, na próxima aula, na semana que vem, o contrário. Quando Deus quer trazer o homem para perto dele, ele inverte a coisa. Por exemplo, nos 7 selos, nas 7 taças. A gente vai ver tudo isso, tá? 7 trombetas, isso aí, Paulo. Tá? Capítulo 3, vamos embora. A 5ª carta, a igreja de Sardes. Essa igreja de Sardes faz parte daquilo que nós somos. A igreja protestante, a igreja chamada protestante, né? A igreja da Reforma. Ela vai do século ali 16, né? 1504, até a vinda de Cristo. Lembrando que essa reforma protestante, o símbolo da reforma é Lutero pregando as teses contra as indulgências na igreja, né? No dia 31 de outubro, ele foi lá e pregou lá as teses, as 91 teses, mas essa reforma aconteceu já por vários precursores antes de Lutero, né? John Cliff, por exemplo, quando ele traduz a Bíblia e ele dá acesso aos ingleses à Bíblia, ele está começando uma reforma. Porque ele acreditava o seguinte: não tem como eu ter uma reforma se as pessoas não têm acesso à Bíblia. Calvino foi antes. Então, Calvino é meio que contemporâneo ali. Tá? Então, vieram acontecendo vários ali, né, situações para que a reforma acontecesse. E essa igreja de Sardes vai simbolizar isso, né? Ela prefigura aqui a reforma protestante. Versículo 1.
E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão, vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então percebe que a frase aqui está no final de novo, tá? Agora alguns detalhes aqui, redobre sua atenção. Nesse versículo 5, quando ele fala assim: o que vencer será vestido de veste branca, tá? Essas vestes são as vestes dos vencedores. Ao que vencer, vestirei de vestes brancas. Quando a gente avançar um pouco mais, a gente vai ver que existem pessoas na base do trono de Deus, vestidos de branco, clamando por justiça. Já já a gente vai ler isso. Então isso é um sinal para a gente de quê? De que Lázaro e o mendigo, né, é real. E é um sinal para a gente do que acontece com os que dormem, entre aspas, porque não dormem. A gente precisa entender que nós somos tripartidos, corpo, alma e espírito. Eu canso de falar isso aqui para vocês. O crente que morreu está onde? O corpo está enterrado. O ímpio que morreu está onde? O corpo está enterrado. O crente que morreu está onde? A alma está no seio de Abraão. O ímpio que morreu, a alma está onde? No Hades. E o espírito? O espírito vai se juntar novamente, nós vamos ser transformados e estaremos com o nosso corpo como o corpo de Cristo quando morreu e ressuscitou. Mas, quando Cristo resolver a parada toda, quando ele vier para resolver tudo, né, o mar vai dar os seus mortos. Isso é uma linguagem figurada também. O que quer dizer? Os caras, não importa o que aconteceu com o corpo. Se foi enterrado, se foi cremado, não importa. Se foi jogado as cinzas ao mar, né? Não importa. Esse corpo vai ser restituído, a alma volta para o corpo, aquela alma que está ou no Hades, ou no seio de Abraão, volta para o corpo, e aí sim, aos ímpios, eles serão julgados para o julgamento da condenação eterna, que é quando o Hades vai ser jogado dentro do Geena, ou Guiena, que é o lago de fogo. Tá? E nós vamos estar com o pai Abraão, inaugurando-se ali a eternidade. E vamos passar né? Então a gente vai ter o nosso corpo como o corpo de Cristo. Então, por exemplo, como era o corpo de Cristo quando ele ressuscitou? A porta está aqui, ele atravessava a parede. Você vai fazer isso. Ah, ele está aqui, ele estava em um lugar, aparecia em outro. A gente vai fazer isso. Satanás tenta, só para você ter uma ideia, Satanás está tentando Cristo no deserto. Ele tinha fome, né? A Bíblia não fala que ele tinha sede, ele tinha fome. Transforma essas pedras em pães. Ele vai e responde com a palavra, nem só de pão viverá o homem. Ah, se joga daqui de cima, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem a seu respeito. Satanás sabia que o Senhor daria ordem realmente aos anjos, e os anjos socorreriam. Isso era verdade? Sim, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, e a última proposta dele qual foi?
Não precisa nesse negócio de cruz, não. Basta você me adorar e tudo isso que está aqui é meu, que me foi dado, eu vou te dar de volta, eu te dou. Só você me adorar. Mas o que eu quero pegar aqui é o detalhe. Os anjos, por exemplo, eles já se transportam da maneira que nós vamos nos transportar na eternidade. Quem imagina, né? Miríades de anjos chegariam para socorrer Cristo. Daniel vai falar disso também, né? Mas eles estão nós temos 3 céus, né? Esse que nós vemos, aquele que nós não vemos, que é onde as naves espaciais estão. A Hubble, por exemplo, está lá batendo foto, né, das galáxias lá, e o céu acima das galáxias, que é o céu de Cristo, é o céu é o céu de Deus, é o céu onde estão os anjos. Então é incalculável a distância, e os anjos chegam instantaneamente, porque esse é o tipo de transporte, e é assim que o nosso corpo vai ser transformado também. Amém? Então vai ser um negócio muito interessante. Como eu falei na aula passada, nós teremos surpresas muito mais positivas do que as expectativas que nós temos hoje em relação ao céu, né? Sexta carta, Filadélfia, é uma carta que vai falar do amor fraternal e da restauração, né? Restauração da vida da igreja. Essa igreja é aquela igreja da primeira metade do século ali 19, né? Quando os ingleses ali, eles começam a ir para as ruas, e a Inglaterra, país de Gales, né, passam ali por um grande avivamento, que não é esse avivamento de entrar na igreja dando aviãozinho, rodando, né? Não é esse avivamento, é o avivamento de real, é o avivamento de amor, é o batismo de fogo, onde a igreja sai das portas do templo e vai para as ruas fazer o seu papel de igreja. E é maravilhoso que nós estejamos no templo, como igreja, é poderoso, é onde o Senhor ordena a sua bênção, mas nós não podemos ser igreja somente no templo. Quando nós entendermos isso, de fato o avivamento vai acontecer. Eu estou com um projeto também, vários projetos, gente, orem por mim, que eu preciso de muito tempo. O meu dia é de chorar, às vezes eu fico no CIEP olhando assim, falo, Jesus, tanta coisa para fazer, e eu aqui, mas, glória a Deus. Mas eu estou escrevendo não vai ser um livro, vai ser um livreto sobre o avivamento. Um livreto só falando sobre o avivamento. Que as pessoas acham que o avivamento é o mover dentro das igrejas. O avivamento não está no mover. O avivamento não está no mover. O avivamento está no amor. O avivamento está em ser igreja, fora das 4 paredes do templo. Quando nós entendermos isso, quando as placas caírem, eu não falo a CSM deixar de existir, a Assembleia de Deus, não. Quando as placas caírem e nós formos de verdade um corpo de Cristo, como o pastor Márcio falou outro dia no culto, né? Vamos fazer uma marcha para Jesus, mas vamos fazer uma marcha para Jesus sem placa. Vamos fazer uma marcha para Jesus da igreja. Isso não impactaria muito mais as pessoas do que eu ficar ali com o meu trio elétrico da CSN ali brigando com o trio elétrico da Batista Atitude, que briga com o trio elétrico da Nazareno. Né? Então, o verdadeiro avivamento vai acontecer quando nós entendermos essas coisas. Então, são 3 livretos aí que eu estou já estão finalizados, só eu formatar, só que eu estou sem tempo para formatar, para conversar aí com alguma gráfica. É um sobre a vida de Pedro, um sobre a vida do apóstolo Pedro, esse sobre o avivamento, e tem um outro aí que é excelência ministerial, que eu vou falar do serviço diaconal, lá puxando desde a origem, Atos 8, né, quando foram instituídos os diáconos, Atos 6, né, quando houve ali a instituição dos diáconos, passando por Estevão, Filipe e abordando os diáconos hoje, o serviço diaconal no dia de hoje, não só na CSN, mas esse serviço que a gente está precisando também entender, que o diácono é servidor de mesa e não é pré-pastor. O cara é diácono e ele acha que ele é pré-pastor. Não, diácono é uma coisa, pastor é outra. Existem diferenças. O diácono né? foi levantado em Atos mais para
Exatamente. O diácono, o serviço dele é cuidar das mesas. Então, a gente não pode confundir as coisas, né? Tem muito obreiro que é excelente. Aí se torna diácono, acabou. Você acaba com o obreiro. E tem muito diácono que é excelente. Aí se torna pastor, acabou o diácono e o pastor. Então, assim, existem coisas, por exemplo, tem diácono que vai ser diácono sempre, porque é um ministério. Tem pastor, né, que vai ali sempre ser pastor. Nunca vai ser bicho. Né? Eu ia falar alguma coisa que é melhor não falar. Eu ia falar ainda bem por isso, mas deixa isso quieto. Né? Apóstolo, então, não vou nem comentar, mas vamos embora, vamos continuar, senão vai dar ruim. Bom, então, estamos na sexta, né? Na sexta igreja, não é isso? Filadélfia, né? Então, como eu falei, é o amor fraternal. Então, vamos lá. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, para que ninguém tome a tua posição no reino. Salvação e reino são duas coisas diferentes. O grande problema da igreja que confunde ainda essa questão é que não diferencia salvação e reino. Tem salvo que não vai reinar, mas não existe reino para aqueles que não são salvos. Vou repetir. Tem salvo que não vai reinar, mas está salvo. Mas não existe reino, não existe domínio, não existe governo para quem não é salvo. Tá? Faz sentido. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de Deus, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, tá vendo aí, ó? Nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. De novo, primeira promessa, depois a frase, né? Então, algumas coisas aqui, né? Algumas coisas aqui para a gente fechar. Como eu falei, tome a tua coroa, é tomar a posição no reino, tá? Então, outra coisa que eu já comentei com vocês também. Aqui, voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar, voltando um pouquinho na igreja de Sardes, tá? Quando ele fala ali no versículo 5 do livro da vida, esse livro da vida não é o livro dos salvos, é o livro dos vencedores. Salvação, como eu falei, está definida. Mas reinar, só vai reinar quem tem obras lá de 2 Coríntios 5:10. Aqueles que vão ser julgados lá no tribunal de Cristo, que não é um tribunal para ímpio, é um tribunal para crente. O tribunal de Cristo vai julgar as obras feitas através do corpo pelos crentes. Quem é ímpio não faz obra através do corpo para Cristo. É aquilo que Paulo falou, Isso aí, palha, feno e madeira vai queimar. Ouro, prata e pedra preciosa não queima. Então, vai servir como galardão. Amém. Tá? Vamos lá, continuando. Sétima igreja, Laodiceia. Ou Laodiceia, né?
Interessante aqui, a gente sai da igreja de Laodiceia, né, que é uma igreja degradada. Essa igreja vai do finalzinho do século XIX até a volta de Cristo. Essa é uma igreja totalmente aqui depravada mesmo, de fato. Olha lá, 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso aqui é uma pancada, né? Grande, né? Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Novamente aí a frase, depois, primeira promessa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, vamos lá. Alguns detalhes aqui. Se a gente for lá em Malaquias 3,16, não precisa abrir, eu abro aqui rapidinho. Malaquias 3,16. Olha lá. Diz assim: então aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Então, Apocalipse ele é cheio de livros. Você vai ver o relato, a gente vai ver, por exemplo, na próxima aula, Apocalipse 5, que vai falar do livro que está à destra da mão de Deus. Mas em Malaquias 3,16, o que a gente tem? A gente tem o livro das memórias. Esse livro é o livro das memórias, que a gente vai falar dele já já. Tá? Essa igreja de Laodiceia é uma igreja que vai ser extremamente citada quando se for aberto ali o livro das memórias, pelas obras, por não ser quente nem fria. Eu e o pastor pregou também falando sobre essa passagem de Apocalipse muito bem, né, dando uma aula ali para a gente falando sobre as cidades vizinhas, né, da cidade de Laodiceia, e uma era fonte de águas termais e outra era fonte de águas frescas. E as pessoas de Laodiceia fizeram, né, uma tubulação para que essas águas chegassem até a cidade, e a água que era quente esfriava, né, e chegava ali imprópria para ser bebida, e a água que era fresca chegava quente. Então aí, né, tem essa analogia também, antes você fosse quente ou fria, porque você não é quente nem fria, você é morna. Né? Então, um outro livro de Apocalipse também a gente vai ver, lá em Apocalipse 20, no finalzinho, é o livro das obras. Então são livros diferentes, mas são livros que eles são autoexplicativos em relação ao seu nome. Por que eu estou falando isso? Porque todo crente pensa que a gente só tem que se preocupar com o livro da vida. O meu nome está escrito no livro da vida, amém. Então, glória a Deus por isso. O nome de todos nós aqui está escrito no livro da vida. Mas existem outros livros também que a gente tem que ficar atento aqui. Né? Então, esse livro aí, esses livros são um fator que a gente vai ver com bastante cuidado na próxima aula. Okay? Outros detalhes dessa sétima igreja. Né? Ele está dizendo aqui,
no versículo 17, a gente tem um retrato da maioria das igrejas atuais, infelizmente. Olha lá. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. Quantas igrejas a gente vê aí, palácios, templos magníficos, né? Magnânimos. De nada tenho falta, e não sabes que na realidade és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres. Aqui não está falando de comprar literalmente, né? Ele está falando de conquistas que a gente não pode comprar. Ele está falando aqui, compres ouro, né? Ouro provado no fogo, ou seja, faça obras que possam ser provadas no fogo, porque vocês só estão fazendo obras de feno, madeira, palha. A hora que eu queimar no tribunal, vocês estão fritos. É isso que está sendo falado aqui para eles. Né? Então ele está falando dessas conquistas. Por quê? Isso aqui não tem relação nenhuma com a salvação, gente. Porque a salvação, ela é de graça, você não pode comprar. A salvação não se compra. Certo? E mais uma vez no versículo 21 e 22, a gente vê que a frase vem no final. Para fecharmos a aula de hoje, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do capítulo todo, e aí depois eu falo algumas coisas e a gente encerra, tá? Capítulo 4. Depois de falar das cartas, agora a gente vai ver um pouquinho a visão de João acerca do trono. Então, olha lá. Depois dessas coisas, que coisas? Depois das coisas que eu escrevi às igrejas. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas quais? Depois do capítulo 4. Então, a partir da próxima semana, e aí a última aula já, vai ser corre, né? Vai ser correria, mas a gente vai chegar. Do 5 em diante são as coisas que iriam acontecer. Logicamente que para a gente, algumas dessas coisas algumas já aconteceram. Né? A gente vai ver, por exemplo, o Senhor chegando no céu e tomando o livro do colo de Deus. Isso já aconteceu, sim ou não? Cristo já veio. Certo? Então vamos lá. Versículo 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia assentados sobre o trono 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. Muito parecido com propiciatório aqui, né? A tampa da Arca da Aliança. Então percebam como a visão, ela é gradativa. Moisés teve a visão também revelada no céu. Moisés, eu vou te dar a visão do tabernáculo celestial, para que você possa fazer um tabernáculo semelhante na terra. Semelhante, sombra. A lei é a sombra de Cristo. Na lei nós temos o sacerdócio que não era um sacerdócio real. Era a figura do real. Na lei o sacrifício era anual. Na graça o sacrifício é de uma vez por todas. É Cristo. Tá? Então perceba que esses 4 animais que João está relatando são os 4 animais relatados, desenhados
na Arca da Aliança. Né? Aioliabe e Bezalel foram capacitados para entenderem aquilo que Moisés recebeu como revelação, fizeram os utensílios do tabernáculo, né? Fizeram o altar do holocausto, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa da propiciação, o altar do incenso e a Arca da Aliança. Acabou de fazer, o Espírito sai e eles saíram daquele, entre aspas, transe. Vamos dizer assim. As colunas também do tabernáculo também foram capacitados a fazer. Então o tabernáculo de Moisés é a sombra desse tabernáculo que João está vendo aqui. Tá? E tinham 4 animais, né? Tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Alguns detalhes rapidinho aqui para a gente terminar. Algumas coisas que a gente pode destacar aqui bem interessantes, né? Quando ele fala no versículo 2, logo fui arrebatado, arrebatado aqui é que o corpo está na terra, mas o espírito, né, está ali naquela porta aberta nos céus. Então, nessa noite eu quero te dizer que o céu tem porta, portais e janelas. Né? Porta, portais e janelas. E há uma porta no céu para você. Deus oculta os seus planos aos olhos do homem. Mas se o coração do homem alegra o coração de Deus, ele faz o contrário. Ele revela o seu plano. Então Deus oculta aos olhos dos homens o seu plano. É por isso que o que nós vivemos para o mundo é loucura. Mas para aqueles que alegram o seu coração, ele revela os seus planos. Isso fica claro, né? Gênesis 28, né? Capítulo 28, Ezequiel, capítulo 1. Ok? Para encerrar aqui, a gente percebe então que o céu ele tem 24 tronos, né? 24 tronos, mais o trono do Pai e mais o trono do Filho. E aí tem um detalhe interessante aqui que é o seguinte: o grande problema de Satanás na sua rebelião é porque ele observa o trono do Messias, né? E aí ele tem aquela ideia mirabolante, né? Eu vou fazer um trono e colocar o meu trono ao lado desses tronos que estão no céu, né? E aí a gente tem toda a origem do problema da humanidade, tá? Mas um problema que já foi resolvido para nós que estamos em Cristo, amém? E a nossa missão é fazer com que muitas outras pessoas se acheguem também, né, para descobrir um plano redentor maravilhoso, ao qual nós já fazemos parte e já somos divulgadores, difundadores desse plano. Amém ou não amém? Amém. Amém? Bom, e outra coisa para fechar, a gente tem aqui uma questão bem interessante, que é a identidade cristã ou o propósito cristão. Né? Se nós formos lá em Mateus 3,16, vamos ver esse texto rapidinho, eu encerro. Mateus, capítulo 3, Mateus 3,16. Olha lá. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, essa era a identidade de Cristo sendo revelada por Deus, que até aquele momento ele não tinha se revelado em meio à comunidade ali que era o Cristo. E aí ele vai passar pelo batismo para começar o seu ministério. E aí a gente tem uma série de questões ali depois, né, que eu falo para vocês também, sobre João Batista, não João apóstolo, mas João Batista que era o primo, né? E aí a proximidade dele faz com que em um momento ele duvide de Cristo, se era realmente ele, ou deveríamos esperar outro e tudo mais. Mas a questão é que a identidade está revelada para que agora ele possa cumprir o propósito, né? E aí a gente tem que entender muito bem isso. Atos 7:56. Só para finalizarmos essa ideia e vocês entenderem. Atos dos Apóstolos 7:56. Olha lá. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem como que está em pé, à mão direita de Deus. Então, mais uma vez, o Filho do Homem, a identidade dele, estabelecendo todo o propósito dele, reconhecido agora por Estevão. Tá? Atos 10:11. Atos 10:11. Olha que interessante isso. Atos 10:11. E viu o céu aberto, e o que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Então aqui, agora Pedro, né, passando por essa situação, como Estevão passou, como João está passando. Então, primeiro, nós descobrimos a identidade de Cristo, antes de vivermos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, primeiro, nós temos que reconhecer a identidade dele. Amém? Isso não pode ser um problema para nós cristãos. Reconhecer aquilo que Ele é. Parece simples, mas em meio às nossas tribulações do dia a dia, em meio às nossas lutas, muitas das vezes nós esquecemos de quem é que nós servimos. Então, primeiro a gente tem toda essa identidade se revelando a nós, para depois nós podermos cumprir o propósito dele em nós. E o maior propósito que ele deixou para que nós pudéssemos cumprir é sermos testemunhas fiéis daquilo que ele fez, conforme está lá Atos 1:8. Amém? Então, é isso. Então, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Então, hoje nós vimos o quê? Nós vimos as coisas que são. E na próxima aula nós vamos ver as coisas que serão, que acontecerão. Lembrando que parte já aconteceu, porque nós estamos no ano 2020. Então, logicamente que muitas coisas já aconteceram aqui, tá? Mas muitas vão acontecer ainda e a gente está na iminência de acontecer. Amém?